E aí, quem nunca teve aquela sensação de que o mundo lá fora tá um verdadeiro caos? Na nossa conversa de hoje, a gente vai explorar uma ideia muito poderosa, a de construir uma fortaleza para a mente. A gente vai fundo em uma filosofia que ensina a encontrar calma e resiliência, com base em reflexões sobre o autodomínio. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? Num mundo que não para de mudar, cheio de incertezas, parece até uma missão impossível. Mas e se a resposta estivesse bem mais perto do que a gente imagina? Tipo, dentro da nossa própria cabeça. Bom, vamos lá para o nosso primeiro passo, que é a cidadela da mente. Nossa jornada começa por aqui, nesse espaço que é o mais íntimo que existe. Pensa assim, a ideia é construir uma base interna, sabe? Uma fundação tão sólida, mas tão sólida, que ela vira uma espécie de refúgio, um porto seguro, não importa o tamanho da tempestade lá fora. E a ferramenta principal para a gente erguer essa fortaleza é a razão. Mas, não é para pensar nisso como uma lógica fria, matemática, não. É mais como a nossa capacidade de discernir, de ter clareza, sabe? Como uma bússola interna que está sempre apontando para o norte, nos guiando para navegar pelos desafios e manter a serenidade. E olha só que interessante essa comparação. Ela mostra a escolha fundamental que a gente tem na vida. De um lado está a estabilidade de quem se guia pelo próprio julgamento, pelos próprios valores. Do outro lado está aquela agitação toda de quem vive dependendo da opinião dos outros, da aprovação, da crítica. A fonte da paz está em qual lado a gente escolhe fortalecer. E é aqui que entra a grande metáfora, a mente como uma fortaleza. É isso mesmo, aquele lugar seguro dentro de nós para onde a gente sempre pode voltar. E olha, não é sobre fugir da realidade, viu? É o contrário. É sobre ter um lugar para recarregar as energias, para reencontrar a perspectiva certa bem no meio do furacão. Tá, mas e na prática, como é que se faz para acessar essa fortaleza interior? Basicamente, o processo tem 3 passos. O primeiro é observar. Tentar olhar para os acontecimentos sem colocar aquele peso todo, sem drama, quase como se fosse um espectador. Depois, o segundo passo, consultar. É a hora de usar a razão, aquela bússola, para entender o que de fato está acontecendo. E por fim, o terceiro, agir. Com essa clareza toda, a ação se torna mais correta, mais virtuosa. É um roteiro simples, mas nossa, o poder que isso tem é enorme. Beleza, agora que essa base interna está mais segura, a gente pode expandir um pouco o olhar e começar a entender o nosso papel no mundo. É importante entender que essa fortaleza não é para se isolar. Pelo contrário, ela dá a força que a gente precisa para se conectar com os outros de um jeito saudável, de um jeito construtivo. Essa linha de pensamento que a gente está vendo, ela mostra uma coisa bem legal, que o nosso grande propósito se realiza na vida em comunidade. É agindo com virtude, cooperando com as pessoas, sendo útil para a sociedade e pensando no bem comum que a gente encontra um sentido que, sabe, vai muito além do nosso próprio umbigo. Então, o ponto central aqui é este. Não existe uma separação de verdade entre o que é bom para o indivíduo e o que é bom para todo mundo. É como se a gente fizesse parte de um mesmo tecido. No fim das contas, ajudar os outros, contribuir para o bem de todos, é também o caminho para o nosso próprio bem-estar. Muito bem, agora vamos dar mais um passo e ampliar a nossa visão, tipo por uma perspectiva cósmica mesmo. Depois de fortalecer o eu e se conectar com a comunidade, chegou a hora de tentar entender o nosso lugar no grande esquema das coisas. E olha, essa ideia que vem agora é daquelas que mudam o jogo. A sugestão aqui é que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Tudo, desde uma alegria imensa até o desafio mais doído, faz parte de uma ordem maior, de uma lógica do universo que muitas vezes a gente não consegue enxergar no momento. Dá uma olhada nessa comparação que fica bem claro. De um lado, quando a gente vê um evento como um incidente isolado, a tendência é achar tudo aleatório, injusto, e isso gera sofrimento. Agora, do outro lado, se a gente consegue ver esse mesmo evento como parte do fluxo, a gente passa a enxergá-lo como algo necessário, como parte de um processo. E isso leva à aceitação, à paz. É uma virada de chave mental que muda tudo. E com isso a gente chega no ápice dessa ideia. A serenidade de verdade, aquela que não se abala fácil, não vem de tentar controlar o mundo lá fora. Ela vem de aceitar o nosso papel nesse grande organismo que é o universo. É entender que somos uma pequena parte de um todo conectado. É uma aceitação radical e profunda do nosso lugar. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. E se a serenidade não for a ausência de problemas, mas sim um jeito totalmente novo de olhar para eles?
Pensa só. Talvez a busca pela paz não seja sobre ter uma vida sem dificuldades. Talvez seja sobre construir essa fortaleza interna tão, mas tão sólida que a gente consiga olhar para qualquer desafio não como uma ameaça, mas como uma peça, uma parte inevitável e até racional do grande fluxo da vida. O que será que mudaria se a gente conseguisse enxergar as coisas por esse ângulo?